E aí galera, tudo tranquilo? Guilherme Sarda aqui mais uma vez, e é o seguinte, dessa vez eu tô meio atrasado. Já faz 2 semanas que nós tivemos a Evolution 2014, o maior torneio de jogos de luta do mundo. E basicamente o que acontece é o seguinte, as classificatórias acontecem na sexta e no sábado para os jogos diferentes, e as finais acontecem no domingo. Eu acredito que todo mundo deve assistir tudo das finais dos seus jogos favoritos. Mas na questão das classificatórias, nós tivemos 15 horas de transmissão na sexta-feira, e a maior parte dela não vale tanto a pena assim do seu tempo. Bom, como eu não valorizei tanto assim o meu tempo na sexta-feira, eu assisti durante essas 15 horas e tô separando nesse vídeo e numa playlist que você encontra na descrição do vídeo, aquelas lutas que eu achei as melhores do dia para que você possa assistir aí tranquilamente. O critério de melhor? Simplesmente as lutas que mais me empolgaram enquanto eu as assistia por motivos diversos que eu vou explicar durante o vídeo. Beleza? Bora lá então! Vai! Essa foi com certeza a primeira luta empolgante do dia e demorou mais ou menos umas 2 horas para chegar no stream. Aliás, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que o stream desse ano da Evolution foi um pouco decepcionante no primeiro dia pro Street Fighter. Eu e muita gente concordamos que eles não selecionaram as melhores lutas. Várias das lutas de jogadores que a gente considera importantes, mas que infelizmente esse ano não foram tão longe, não foram transmitidas. E no geral foi meio chato mesmo assistir, demorava muito entre uma luta e outra pra acontecer alguma coisa interessante. Mas quando chegou Daiminion vs Xiaohai, a gente sabia que alguma coisa ia acontecer. Essa luta é um conflito de extremos opostos, assim, o Guile querendo manter a Kami longe e a Kami querendo entrar o tempo todo, e ela tem muitas ferramentas pra isso. O Daiminion era um grande favorito e no começo da luta simplesmente parecia que não ia ter chance. O Xiaohai começou passando o carro mesmo, batendo muito no Guile do Daiminion, conseguindo entrar de qualquer maneira. Mas cara, é aí que tá o brilho do jogador, é aí que tá a coisa tão legal de assistir um torneio do tamanho da Evolution. O Daiminion se adapta e de uma hora pra outra o Xiaohai parece uma criança de 8 anos jogando Street Fighter, não consegue fazer mais nada e todas as tentativas de ataque dele são frustradas, apenas com um gancho, soco na cara, Sonic Boom e o nosso famoso facão. Vamos lá pra próxima. E a nossa segunda partida dessa lista é K-Brad vs Somniac. Kami vs Bison. K-Brad é um jogador já conhecido para quem acompanha os torneios internacionais, que não pode ser dito a mesma coisa do Somniac. Então já começava meio que uma pressão assim em cima do cara. O que aconteceu foi que o Somniac jogava muito bem e a partida estava totalmente equilibrada, cada um ali arrancando um pouquinho de life um do outro, e acho que a maioria das pessoas estava meio que esperando mesmo o K-Brad a ganhar. O legal dessa partida é que ela foi tão equilibrada que foi até o último momento mesmo, e vou até deixar aí um pouquinho pra vocês assistirem os momentos finais dela e também a narração do James Chen e do Ultra David. É legal que dá pra sentir mesmo qual foi a tensão dessa partida, mesmo que ela estivesse ainda acontecendo nos momentos iniciais do torneio e da chave de cada um dos jogadores. Vamos ouvir aí. He's almost there. He's got it. Okay, now. And now he has a life lead too. Oh, this is danger time for K-Brad. Oh my God, that's saying Roundhouse. He doesn't need much. A couple of pixels. K-Brad doesn't need much. Oh, here he comes. Oh no, nothing there. Now we're in timer. Oh, he chased him down. Can't Somniac get back in? No! Forward kick from K-Brad and he's gonna take it. E se alguém tinha ficado em dúvida se o próprio K-Brad não estava nervoso com a partida, o jeito que ele levanta pra comemorar já explica tudo. E aí na sequência, pra quem tava afim de conferir os personagens novos, a gente teve NuckleDu vs Filipino Champ. O NuckleDu joga de Guile, que é uma match muito difícil pra se enfrentar o Dhalsim. Então ele começou de Decaprio, que não adiantou muita coisa, já que o Filipino matou ele ali na primeira partida. Mas o que foi legal foi que daí ele resolveu ir pro personagem dele, conseguiu ganhar a segunda, e no geral a luta foi muito bem equilibrada dos dois lados, mais uma luta muito divertida de se assistir, pra ver os dois personagens jogados em alto nível, e você sem saber exatamente quem vai ganhar, o que vai acontecer, e principalmente mérito aí na segunda luta pro NuckleDu, que conseguiu mandar muito bem na partida, mas não teve jeito. O Filipino tinha acabado de matar o Daigo, acredito que uma partida antes dessa, e matou o NuckleDu também e seguiu no torneio por mais alguns rounds. E aí tava todo mundo assistindo a Evo, esperando pra ver uma partida do Sakonoko, quando ele entra no stream e a gente pode ver que na verdade ele tá jogando grande parte do torneio de Helena. Foi muito legal porque o Mark Terry, que é o cara que enfrentou ele de Guy, começou jogando perfeitamente, ele tinha todas as condições de ganhar. Ele estava com domínio total da partida, ele estava conseguindo fugir de algumas das vantagens que os jogadores de Guy têm reclamado contra a Helena, ele estava usando os botões certos, estava ganhando de maneira completamente convincente.
Mas aí, por causa disso, você consegue ver claramente o momento que o Mark Terry começa a ficar afobado, querer entrar demais no Sakonoko. E aí fica uma presa fácil para um jogador tão experiente quanto o Sako, que simplesmente começou a ver as entradas claras do Mark Terry e ir arrancando a vida dele pouco a pouco, através da calma, através do controle da partida. E foi esse tipo de coisa que levou ele ao top 8 no domingo. O Sakonoko se classificou e essa foi uma das lutas difíceis aí na sua trilha até a final no domingo. É uma partida bem legal de assistir, principalmente por você ver a vitória escapando das mãos do Mark Terry, graças à adaptação do Sakonoko. E agora sim, essa que não só foi uma das melhores lutas do primeiro dia da Evolution, mas com certeza uma das melhores lutas de todos os dias, até das finais, e daria para ser colocado aí numa lista das melhores lutas de 2014, sem dúvida. Xian versus Snake Eyes. Xian, que foi o campeão de 2013 e com certeza para muitas pessoas um dos favoritos para levar 2014 também, enfrentando um jogador que já era conhecido, mas que acredito que ninguém esperava que chegasse ao top 8, que era o Snake Eyes com o seu Zangief. No final das contas, o Snake Eyes não só conseguiu ganhar do Xian de maneira épica, o final dessa partida com certeza vai entrar para a lista dos Evo Moments, que eu já não sei em qual número exatamente está. E não foi só essa partida na trajetória do Snake Eyes no dia que foi impressionante. Ele conseguiu chegar até o 4º lugar e eliminou muita, mas muita gente. Quem esse ano resolveu entrar em esquema de aposta e apostou contra o Snake Eyes, com certeza perdeu muito dinheiro. E aqueles poucos resistentes da União Soviética que colocaram a sua graninha aí no Zangief devem ter levado um bom trocado, porque no final das contas o Snake prevaleceu contra o Xian e contra inúmeros outros jogadores japoneses. E depois a gente teve essa luta, Fudo versus GamerB. Eu não sou um fã tão grande assim do GamerB, apesar de respeitar muito ele como jogador, ele sempre consegue chegar bem longe, mas não gosto tanto assim do personagem dele e, querendo ou não, ele uma hora ou outra ele acaba decepcionando. Eu também acho que ele exagera um pouquinho nas apostas dele de Shoryuken. Mas de qualquer maneira, nessa partida ele tava on fire, tava perfeito, mandando muito bem. Tava uma situação feia pro Fudo, que é um ex-campeão da Evo, o jogador assim, não arrisca muito, é o Jorge St-Pierre do negócio ali, sabe? Gosta de ganhar por ponto, leva sempre no mais seguro possível, sem cometer grandes riscos. E a partida simplesmente estava totalmente dominada pelo GamerB, foi até meio difícil de entender o que estava acontecendo. Mas no final das contas, o GamerB mais uma vez morreu em cima de 2 barras, numa situação bem tensa, que ele era muito difícil para ele ler o que iria acontecer ali. Em vez dele arriscar como ele sempre fez, ele resolveu esperar um pouquinho. E aí no final das contas teve que fazer, ficou preso no canto e acabou morrendo pro Fei Long do Fudo. E não dá pra gente saber exatamente o que ele tentou fazer, se ele ficou com medo de dar Shoryuken, queria matar na defesa já que ele tinha 2 barras. Exatamente o que aconteceu, a situação final da partida é bem desesperadora, mas é por isso mesmo que essa foi uma das melhores partidas do primeiro dia. O tempo todo você fica ali, o que vai acontecer? Então recomendo bastante também assistir GamerB vs Fudo. E agora, no momento que a gente se encontra das partidas, já estamos bem próximos das partidas que levaram as classificações ao top 8, ou seja, nesse momento do torneio, quem ganhou já estava se garantindo aí para jogar novamente no domingo e entrar para a glória de estar entre os melhores jogadores da Evolution 2014. Nisso eu gostaria de incluir 2 lutas em mais ou menos um espaço só, que foi Gact versus Mago e Gact versus Sakonoko. O Gact demonstrou, ele já apareceu em vários outros torneios, Shadowloo Showdown, ele já joga há algum tempo e é um ótimo jogador, mas ele demonstrou muito domínio e foi para o top 8 pela Winners. E até no sábado eu estava pensando que ele era um dos favoritos para vencer o torneio. E ele conseguiu chegar longe, né? Não perdeu nas primeiras partidas nem no domingo. Mas contra o Mago foi uma aula de Fei Long contra o Fei Long. E contra o Sakonoko também foi uma luta muito emocionante. E luta essa que garantiu para ele a posição na Winners e levou o Sakonoko, que também conseguiu chegar no top 8, mas chegou pela Losers. Bom, agora já bem próximo das últimas partidas, o que a gente tem que entender é que nesse momento a gente não tinha ideia o que iria acontecer no domingo. Então o Snake Eyes vs Daiminion foi mais uma luta aula impressionante. Todos os botões que o Daiminion apertava errado eram punidos da melhor maneira possível pelo Snake Eyes. E simplesmente assistir ao Zangief jogando em alto nível é demais, cara, é muito impressionante, é muito divertido.
Com certeza não tão divertido quanto jogar contra ele, que é algo muito chato e requer muita paciência, mais ainda de quem joga contra ele. E o Daiminion, que na minha opinião desde o começo do torneio era um dos favoritos a chegar ao top 8, nessa partida contra o Snake Eyes levou a pior. E essa é também uma ótima luta Snake Eyes contra o Daiminion, que eu espero que vocês tenham a oportunidade e tirem um tempinho aí pra assistir. Luffy versus Eita. A gente também não sabia na sexta-feira que o Luffy seria o campeão do torneio. Na verdade, eu acho que a imensa maioria das pessoas estava simplesmente surpresa dele ter chegado tão longe. E a partida do Luffy, especificamente contra o Eita, foi de um domínio assim absoluto do personagem, nos Whiff Punish, no posicionamento da tela. Teve alguns errinhos ali do Eita por ainda estar se acostumando com a nova versão da Ultra, mas o Luffy simplesmente mostrou ali naquele momento, com certeza muitas pessoas conseguiram enxergar que ele seria o campeão nessas partidas, porque por mais que tenha as mudanças do personagem, ele conseguiu explorar a Rose assim em um nível que impressionou bastante, ainda mais contra o Eita e contra o Akuma, que é um personagem que historicamente dá trabalho contra a Rose. Então essa também é uma luta demais, Luffy versus Eita. E a penúltima luta que eu vou comentar nesse vídeo, só lembrando que essas lutas não estão numa ordem assim, da pior para melhor, é simplesmente a ordem que elas foram transmitidas pelo stream da Evo na sexta-feira. Essa luta foi Taiga versus Gamer B. Uma luta tranquila, mas muito divertida de assistir, principalmente pelas jogadas de Yun que o Taiga fez. Quem levou a vitória foi o Gamer B, mas para quem quiser ver o Yun sendo jogado em alto nível e com algumas ótimas leituras de jogo, assim, e também jogadas assim fora do convencional com o personagem, é uma luta bem divertida de assistir também. E a minha última luta desse primeiro dia da Evolution 2014, dentre todas as lutas que derrubaram 2.000 jogadores para 8 que foram competir no domingo, é Ricky Ortiz contra Itabashi Zangief. Primeiro que eu sou um suspeito para falar que eu sou um grande fã do Ricky Ortiz, mas essa luta foi interessante para ver num nível tão avançado do torneio mais um Zangief, né, o Itabashi, que é famosíssimo, compete aí desde a primeira versão do jogo, só que quando ele perdeu a primeira pro Rufus do Ricky Ortiz, ele acabou mudando pro T-Hawk, que ele tem jogado já há algum tempo, tem algumas partidas que a gente consegue encontrar dele jogando nos arcades japoneses com o T-Hawk, mas não teve jeito, o Rick dominou completamente essa luta. Aliás, não só essa, já que ele também ganhou do Snake Eyes no top 8 no domingo, em uma partida que teve algumas sequências impressionantes, como 4 rasteiras seguidas tomadas pelo Snake Eyes, mas isso já é história pro domingo, né? Bom, pessoal, tentei separar para vocês dessas 15 horas, em alguns minutos, as lutas que vocês queiram assistir. Separei alguns dos momentos dessas lutas. Mais uma vez lembrando, tem uma playlist na descrição do vídeo que vocês podem clicar e as partidas vão estar na sequência. Se teve alguma outra luta que você achou interessante na sexta-feira que você assistiu, por favor coloque aí nos comentários. Mas se você não teve a oportunidade de conferir o que rolou na sexta, eu sinceramente acredito que com essa playlist você consegue assistir assim das principais coisas que aconteceram dentro do stream. Teve muita coisa fora do stream, infelizmente, que tem que ser caçada no YouTube, mais do que foi transmitido oficialmente. Essas foram as lutas que mais me agradaram, que rolaram entre o meio-dia até lá às 4 da manhã de sábado. Beleza? Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Tá por aí, vamos conversar pelos comentários. Curte o vídeo, se inscreve no canal que você já sabe. E a gente continua esse papo gostoso aqui no YouTube. Beleza, galera? Valeu, um grande abraço e até a próxima.